Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 21. E ainda há quem não acredite em pressentimentos. Pressentimentos, simpatias e muitos outros fenômenos constituem mistérios que os homens ainda não conseguiram descobrir. Nunca zombei de pressentimentos, porque tenho tido muitos. Ninguém pode negar que a simpatia existe e, quanto a certos prenúncios, considera os avisos da natureza. Quando tinha 6 anos, ouvi Bessie dizer, certo dia, que tinha sonhado com uma criança e que sonhar com crianças era prenúncio de desgraça, para nós ou para aqueles que estimávamos. Teria esquecido tudo isso se, de fato, o dito de Bessie não se confirmasse. No dia seguinte, foi chamada à casa por ter morrido a irmã. Ora, na semana que findava, não se passara uma noite em que eu não sonhasse com crianças, e essa repetição trazia-me inquieta, sem eu mesma saber porquê. No dia seguinte à noite em que o terrível grito me despertou, vieram avisar-me de que uma visita me esperava na sala de Mrs. Fairfax. Quando entrei, vi um homem, com um tipo de criado, de casa rica. Estava de luto, e no chapéu que tinha na mão, via-se largo fumo. A Miss não se recorda de mim? Disse-me, levantando-se quando me viu entrar. Sou o Leavan, cocheiro de Gateshead, desde o tempo em que a Miss vivia lá. Ah, é o Robert! Quantas vezes me deixou montar o pônei de Miss Georgiana? Casou com a Bessie, se não me engano. Como vai ela? Vai bem, obrigada. Nasceu-nos mais um filho, há 2 meses. Agora são 3. E em casa de Mrs. Reed, como estão? Infelizmente, as notícias são más. Mr. John morreu há 8 dias, em Londres. Há 3 anos que levava uma vida deplorável, e agora a sua morte foi vergonhosa. Sim, a Bessie já me tinha dito que ele não ia muito bem. Não ia bem, ia muito mal mesmo. Comprometeu a saúde e a fortuna com más companhias e mulheres da pior espécie. As dívidas foram tantas que o prenderam. A mãe conseguiu tirá-lo 2 vezes da cadeia, mas, mal se apanhava em liberdade, recomeçava. Há 3 semanas, apareceu em Gateshead, exigindo da mãe que lhe desse tudo quanto possuía. A senhora recusou, é claro, tanto mais que estava quase sem nada, devido às prodigalidades do filho. Então, ele foi-se embora para Londres e, dias depois, soubemos da sua morte. Como morreu, só Deus o sabe, mas dizem que se suicidou. Depois de breve silêncio, Robert prosseguiu. A senhora, que já não tinha muita saúde, devido às preocupações e ao receio de se ver na miséria, quando recebeu a notícia da morte do filho, teve uma congestão e, durante 3 dias, esteve sem fala. Na terça-feira passada melhorou um pouco, mas passava os dias agitada, como se quisesse dizer alguma coisa. Ontem de manhã, a Bessie ouviu-a proferir o seu nome e conseguiu perceber essas palavras. Vão buscar a Jane Eyre. Quero falar-lhe. A minha mulher foi transmiti-las às filhas, pedindo-lhes que a mandassem chamar, ao que elas responderam dizendo que não havia pressa. Mas, como a mãe continuasse a chamar Jane Eyre, Jane, acabaram por consentir e mandaram-me para cá. Se está disposta a acompanhar-me, podemos partir amanhã de manhã. Acedi imediatamente e fui ter com Mr. Rochester à sala de bilhar, arrostando com os olhares desdenhosos de Miss Ingram, com quem jogava. Mr. Rochester, chamei. É consigo que essa criatura quer falar? Indicou Miss Ingram, com uma expressão irritada nos lindos olhos negros. Mr. Rochester voltou-se para ver quem era a criatura e, ao dar comigo, fez um dos tais trejeitos cuja significação nunca consegui adivinhar. Depois pousou o taco e seguiu-me até à sala de estudos. Que deseja, Jane?
Queria que me concedesse licença para me ausentar 8 ou 15 dias. Para quê? Onde vai? Para ir à casa de Mrs. Reed, que pediu para me ver. Mrs. Reed de Gateshead, a viúva do magistrado Reed? Exatamente. Mr. Reed era meu tio e foi em sua casa que vivi até ir para o colégio. Por que a mandou para o colégio? Por eu ser pobre e ela não gostar de mim. E vai fazer uma viagem de 150 quilômetros para ver uma pessoa que não gostava de si e talvez esteja morta quando lá chegar? Isso é uma tolice, Jane. Será, mas a minha consciência não ficará tranquila se não acudir ao seu apelo. Quanto tempo conta demorar-se? O menos que me for possível. Quando parte? E com quem? Gostaria de partir amanhã de manhã com o cocheiro da casa que veio buscar-me. É pessoa de máxima confiança, conhece-me de pequena. Tem dinheiro? 5 shillings apenas. Teve um riso satisfeito, como se a modicidade da minha fortuna lhe agradasse. Depois tirou da carteira uma nota de 50 libras e deu-me. Recusei, dizendo que não tinha troco, visto ele ter de me dar 15 libras, o meu ordenado do semestre. Franziu a testa, mas acabou por dizer: sim, é melhor não levar tanto dinheiro. Aqui tem 10 libras. Fico a dever-lhe 5. Será a forma de a obrigar a voltar. Sorri e disse ainda: visto estarmos sós, aproveito a ocasião para lhe falar no outro assunto. Declarou-me ontem que ia casar, não é verdade? Sendo assim, é provável que meta a Adela num colégio interno e, em consequência, terei de procurar outro emprego. Vai pedir à sua tia ou às suas primas que lhe o arranjem? Não desejo pedir-lhes qualquer favor. Tenciono pôr um anúncio. Não sabe a que perigos se expõe. Prometa-me uma coisa, Jane. Não se precipite e consinta que eu lhe procure outra colocação. Da melhor vontade. Por outro lado, prometa-me também que tanto eu como a Adela sairemos de Thornfield antes do seu casamento. Dou-lhe a minha palavra. Vamos então separar-nos por algum tempo. Como hei de despedir-me de si? Ensine-me, Jane. Dizendo-me adeus ou qualquer outra fórmula semelhante a seu gosto. Qual? Esta. Adeus, Mr. Rochester. Até breve. Adeus, Miss Eyre. Até breve. Só isso? Acho muito frio. Gostaria de lhe adicionar mais alguma coisa. Um aperto de mão, por exemplo. Não, isso também não me contentaria. Adeus, Jane. E, como a sineta desse o sinal para o jantar, saiu bruscamente da sala, sem me dar nem mais uma palavra. Não ouvi mais nesse dia, e na manhã seguinte ainda dormia quando abandonei Thornfield. Cheguei a Gateshead às 5 horas da tarde do 1º de maio. Entrei em casa de Bessie antes de ver minha tia. Estava muito limpa e bem guarnecida. O chão impecável, cortinas brancas nas janelas, metais brilhantes como ouro e um bom lume ardendo no fogão, diante do qual Bessie, sentada, embalava o filhito mais novo. Os outros 2 brincavam a um canto. Quando me viu, pôs-se de pé e exclamou: Deus a abençoe, eu bem sabia que viria. Aqui estou, Bessie, e espero que não tenha chegado tarde. Não, felizmente Mrs. Reed ainda vive e está mais calma e mais lúcida. O médico diz que ainda pode viver 1 ou 2 semanas, mas não crê que possa escapar. Voltou a proferir o meu nome? Ainda esta manhã chamou por si, perguntando se não vinha. Agora está a dormir, ou, pelo menos, dormia quando fui vê-la. Não há 10 minutos. Em geral, passa a tarde nessa sonolência e só desperta lá para 6 ou 7 horas. Descanse um bocadinho em minha casa e depois eu a acompanharei ao quarto da doente. Aceitei a hospitalidade que me oferecia,
Tomei chá na pequena mesa que ela colocou diante da minha poltrona, servindo-me carinhosamente. Ao mesmo tempo, quis saber se eu me dava bem em Thornfield e se o meu patrão me tratava com delicadeza. Dei-lhe todas as informações que desejava. Descrevi-lhes os convidados que, havia um mês, se tinham instalado na casa de Mr. Rochester e os divertimentos a que se entregavam, pormenores que Bess escutou encantada. Com a conversa, 1 hora passou sem darmos por isso. Pôs o chapéu, vestiu o casaco e seguimos as duas para a casa de Mrs. Reed.